A Câmara Municipal de Barreiras realizou uma audiência pública para discutir a atual situação do transporte coletivo no município. O encontro reuniu autoridades, representantes da empresa concessionária e a comunidade para cobrar soluções diante das constantes reclamações dos usuários. Nós solicitamos essa audiência porque houve, há um mês e pouco atrás, a suspensão das linhas do transporte público aqui da nossa cidade, um clamor geral, tanto das pessoas que precisam aqui na zona urbana quanto na zona rural. Em especial a zona rural, que são locais mais distantes e atende uma quantidade significativa esse transporte público. Então essa demanda chegou a esta comissão, representada aqui também componente o vereador Adriano Stai, vereador Zé de Sovete, e aí nós propusemos para trazer a empresa aqui, a Aviação Cidade de Barreiras, para que pudéssemos promover esse debate, essa discussão, juntamente com o Ministério Público da nossa cidade. A audiência teve como pauta principal as melhorias do transporte público local, abordando estratégias para a modernização do serviço e garantia de maior confiabilidade para a população. A Comissão de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Transporte, Trânsito e Obras da Câmara ressaltou a urgência na adoção de ações concretas por parte da Aviação Cidade de Barreiras. A gente está com uma espécie como se um paciente tivesse com um probleminha e agora o paciente que não foi cuidado ao longo desse tempo, o paciente foi para a UTI e pode colapsar. Essa é a situação hoje do transporte público da nossa cidade. Ouvimos o representante aqui da Prefeitura Municipal e o que nós queremos, né? Nós, Poder Legislativo, Comissão de Transporte, todos os vereadores, a população, que esse problema do transporte público comece a ser encarado de frente, comece a ser tratado de frente. São muitos problemas. Se a gente não começa a resolver esses problemas, vai acontecer o que está na iminência de acontecer, parar o transporte público. Então vamos listar esses problemas, fazer ali um planejamento a médio e longo prazo, claro, juntamente com a Prefeitura, porque depende da Prefeitura Municipal de Barreiras para que se tenha uma solução a médio e longo prazo desse problema. A população não tem culpa, a população tem o direito de ir e de vir. É obrigação, não é favor o transporte público. A população hoje está sendo penalizada e nós não podemos deixar que isso aconteça. Moradores da zona rural relataram prejuízos após a suspensão de linhas que atendiam comunidades afastadas, dificultando o deslocamento para trabalho, estudos e atendimentos de saúde. A gente depende muito do transporte público, né? E já há 2 meses que a gente está sem. Então, assim, a dificuldade é muito grande, né? Porque tem os aposentados que necessitam de vir para, em questão de tirar o seu salário, consultas, né? Tem pessoas também que fazem fisioterapia e estão deixando de vir por conta da falta de transporte. Os estudantes também cobraram providências. Segundo representantes da categoria, além da precariedade dos veículos, a falta de regularidade no serviço compromete o acesso a escolas e universidades. A gente está aqui reivindicando as condições do transporte de Barreiras. Nós temos um grande problema com a falta de oferta desses ônibus aqui na cidade. Os estudantes da UFOB, da Uninasal, que são universidades um pouco mais distantes, a UNEB também, a gente tem um grande sucateamento desses transportes e acaba que a gente também está aqui reivindicando o valor da tarifa, que está extremamente alto. No começo desse ano, quando houve a mudança do valor da tarifa, a gente fez a manifestação, não fomos ouvidos e é uma pauta que a gente vem batendo há muito tempo, porque R$5 é um absurdo e o estudante ele não tem dinheiro. O estudante que vem de escola pública, que está na universidade pública, ele não tem dinheiro para pagar essa tarifa e cabe também à prefeitura, a essa audiência, trazer melhorias para essa aviação. E é inadmissível que a gente, em pleno 2026, tenhamos ônibus pegando fogo em Barreiras. O representante da Associação de Pessoas com Deficiência de Barreiras, APCDB, denunciou problemas de acessibilidade, afirmando que muitos ônibus circulam sem elevadores funcionando e sem a estrutura adequada para embarque com segurança. Hoje a gente sabe que existem alguns ônibus antigos ainda que ainda têm falhas nos equipamentos de elevadores. E a outra causa é a questão do passe livre, onde está sofrendo algumas mudanças
recente por parte da empresa concessionária VCB. E hoje nós viemos aqui nessa audiência para trazer as questões, né, que a gente sabe que está acontecendo, das falhas, mas também veio apresentar algumas propostas para que venha ocorrer as melhorias para toda a população de Barreiras, principalmente as PCDs, que precisa de um transporte de boa qualidade e acessível. Representando a Prefeitura, o secretário municipal de Infraestrutura, Bruno Castro, falou sobre a avaliação do governo em relação ao atual serviço e quais medidas poderão ser adotadas para melhorar o transporte público da cidade. Então, nesse caso em específico do transporte público, a gente tem toda essa questão do subsídio, é uma questão que precisa ser legalizada, pois se o prefeito fizer isso sem legalizar, ele é que responde judicialmente. E do mesmo jeito que a gente está aqui trabalhando para resolver os problemas, a gente também não está trabalhando para que seja respondido um processo em nome de ninguém. Então a gente sempre tem esse cuidado, mas a população pode ter ciência que a gente está trabalhando para resolver essa problemática aí em relação ao transporte público. Bruno Castro ainda falou da possibilidade da concessão de subsídio público como alternativa para manter e ampliar a operação da concessionária no município. O prefeito vai estar vendo essa questão do subsídio após conversar com o dono da empresa para ver o que pode ser feito. E na fala eu também reiterei que ele vai precisar enviar isso para a votação na Câmara, pois a gente não tem previsão orçamentária nesse subsídio. O Ministério Público também acompanhou os debates. O promotor de justiça João Ricardo Costa destacou o papel do órgão na fiscalização do contrato e nas medidas cabíveis para garantir um serviço eficiente à população. Recentemente chegou ao nosso conhecimento a respeito desses fatos que vêm ocorrendo referente a incêndios de ônibus, em ônibus quebrados, enfim. Então, essa audiência pública ela foi essencial justamente para a gente estreitar as relações aqui entre os poderes, né? Entre inclusive o Ministério Público, entre a Prefeitura. Como eu disse na minha fala inicial, eu estava aguardando uma resposta já há quase 50 dias da Prefeitura a respeito das providências que teriam sido adotadas por parte da Prefeitura, já que é o poder concedente ali, né? Então ela tem o dever de fiscalizar. E a gente estava sem resposta até o momento. Então eu conversei ali com o secretário Bruno, não conhecia ainda, e ele já ficou de me mandar essa resposta ainda essa semana. Então, as próximas semanas serão justamente de tentar fazer algum ajuste, verificar essa resposta que será apresentada pela Prefeitura. Já recebemos aqui as informações por parte da Aviação Cidade de Barreiras, então nós iremos aqui nos debruçar e verificar se é questão de expedir uma recomendação ou de ajuizar algum tipo de ação civil pública referente ao transporte público aqui em Barreiras.